Olá, pessoas e não pessoas de todo o universo. Eu sou Gabriel San e sejam muito bem-vindos não só ao meu canal, como à estreia de um novo quadro de entrevistas aqui. E para não perder o costume, se você ainda não é inscrito, aproveita, se inscreve agora para me ajudar, deixa um like, comenta, compartilha e se você gostou ou se não gostou, ou se tem alguma sugestão, já sabe, deixa aqui nos comentários que eu vou ler tudo e te responder. A partir de agora começa o Trocando Ideia. Duas pessoas desconhecidas conversam sobre as suas experiências de vida e descobrem que algo as aproxima muito mais do que imaginam. Para a estreia desse quadro eu trouxe o Yuri Willow, que é do interior do Rio, e o Roberto Ferreira, que é do Pará, lá do norte. Muito obrigado por vocês terem aceitado o meu convite para a estreia desse quadro. Eu queria que vocês então se apresentassem um pouquinho um para o outro e para o pessoal que está assistindo em casa também. Eu sou o Roberto, na verdade Jonas Roberto, mas mais conhecido como Roberto. Eu sou gay preto e estou na luta contra o preconceito, estou na luta contra o racismo, estou na luta para conquistar meu espaço e para levar a minha voz e a voz das pessoas que se identificam comigo. Gosto de lutar em favor dessa causa, porque eu acredito que a minha causa é a causa de muita gente que talvez não tenha voz ou tenha poucas vozes falando sobre isso. Muito prazer. Eu sou Yuri Willow, sou do interior do Rio, sou dançarino e professor de dança. Atualmente estou conselheiro tutelar no meu município e sou diretor do Coletivo Seja, né, que é um coletivo que atua aqui abordando pautas diversas, né, e sou um militante LGBT antirracista. Muito bem, que legal, prazer. Por acaso vocês já entenderam qual é o que une vocês, né? Sim, é a nossa luta, né? Vocês querem perguntar alguma coisa sobre o estado de um do outro? A vivência naquele estado, naquela região um do outro? Sim, e eu sei que São Paulo é um estado que tem muitas agressões, né? Agressões aos LGBTs, as trans e tudo mais. Eu não sei como é no Rio, eu não parei para analisar no Rio. Essas agressões são também elevadas? Como é que é isso aí? Eu aqui moro no interior, né? Então a gente às vezes não tem muito visão de capital. Mas eu moro em Porto Real, que é uma cidade pequena, nova, né? E daí a gente aqui não enxerga muito isso, acaba que não chega aqui esses dados e essas questões que a gente vê em jornal, em TV, né? Essas questões mais alarmantes, mas não em grandes números e grande escala. Mas se falando por capital, lá do Rio, é alarmante. São em números alarmantes e de formas gigantescas. A gente aqui, Roberto, eu também vivo na mesma região que Yuri, então a gente tem, assim, em grande parte de algumas cidades, uma tradição muito militar, né? Talvez o preconceito seja muito mais velado. Eu acredito que tenha mais racismo do que a homofobia na nossa região. A homofobia, acho que ela deu um grande crescimento agora, principalmente depois da eleição do presidente, e isso acaba se refletindo nas cidades adjacentes. Mas é também porque muito disso não chega até nós, né? São de formas mais veladas possíveis. E às vezes essas pessoas não têm conhecimento de que isso é crime, de que elas podem sim denunciar, até mesmo por uma falha do poder público, né? De dar acesso às informações. Em questão do poder público da sua cidade, como é o atendimento da população LGBTQIA+, no sentido de políticas públicas e de saúde. Eu sei que aqui no Pará foi criada a primeira delegacia para tratar somente de casos LGBTQI+. Aqui no Pará foi... Que incrível. Então aqui é bem assim, amenizado essa situação. Poucos casos de agressões, poucos casos de denúncias mesmo, e em questão do poder público a gente tem bastante apoio. Não é que é perfeito, né? Não é perfeito, falta muito mais. Mas a gente percebe que aqui tem maior investimento para nossa área do que em outros estados. Só de ter essa delegacia que atende
somente casos LGBTQI+, já é um diferencial. Em outros Já é um grande avanço. Já é um grande avanço, né, para outros estados. Então, isso para mim, comparado com outros estados, já é uma vitória no poder público. Nossa, incrível. Aproveitando que você está falando sobre a delegacia, né, sobre essa questão também, aí a gente tem muito essa imagem de que no Norte e Nordeste a informação demora muito para chegar e também tem muito machismo enraizado por conta da cultura. Esse machismo cultural, ele diminuiu nos últimos anos? Acredito que sim, bastante. No Nordeste é muito maior, porque realmente no Nordeste tem aquele ditado cabra macho, né? Cabra macho não parece que nasce homem, tem que ser cabra macho, então lá tem muito isso. No Pará não tem tanto não, aqui no Pará a gente já tem uma coisa muito mais aberta. Mas mesmo no Nordeste eu acredito que diminuiu. A gente vê tanto pela política, pelas eleições que Norte e Nordeste foram votados contra o governo atual, né? Então isso já é um avanço e isso já é mostrando que a galera tem uma mente muito mais aberta. No decorrer do tempo, mais pessoas vão tendo voz. As redes sociais trouxeram muitas vozes pra gente. Vou dar um exemplo do Carlinhos Maia, né? E Carlinhos Maia era um dos mais seguidos e do Brasil foi o que teve mais visualizações dos stories dele, que a maioria eram de pessoas héteras. E ele sendo gay, agora casado, e tem esse número aí. E também o filme do Paulo Gustavo, que foi o filme mais assistido no Brasil. Né? O filme brasileiro foi mais assistido pelo público e a maioria do público é hétero. Então você vê o que é contraditório. Você vê um filme de Paulo Gustavo numa personalidade feminina, que se torna um filme que é o mais assistido no Brasil, é um filme brasileiro mais assistido, e que nós temos um país que é totalmente homofóbico, preconceituoso, e olha só como é contraditório. Só que as vozes que eles têm, por mais que alguns não saibam usar, talvez, vamos dizer assim, acabam afetando a população. Por mais que não mudem todos, mas atinge muita gente. Carlinhos Maia foi um que em alguns momentos ele tubiou nas suas falas de defender ou não defender, mas mesmo assim ele sem muito falar, ele acabou ajudando muito a diminuir esse preconceito, principalmente no meio dos héteros. E A Minha Mãe é uma Peça com Paulo Gustavo também foi incrível nessa diminuição. Particularmente, eu tenho muita rejeição, ranço bem forte do Carlinhos Maia. Eu nunca gostei, não acho engraçado nada que ele faz, não acho nada divertido, acho realmente uma coisa muito fútil, mas a partir do momento que ele se tornou famoso, começou a ganhar dinheiro, eu acho que ele não usou realmente a voz que ele tinha para trazer alguma coisa de benefício, ele simplesmente usou pelo fato de ele ser um pouco afeminado para fazer graça. Eu acho que ele enfatizou o fato de que todo homossexual precisa ser engraçado. Ou por você ser homossexual, você tem que ser engraçado para as pessoas te aceitarem, te receberem de uma forma boa. Agora, o Paulo Gustavo, eu já acho que, por mais que ele seja um homossexual vestido de mulher para um filme, uma peça, acho que o Brasil enxerga melhor porque eles enxergam a figura feminina. Porque em nenhum momento ele está fazendo um papel de uma mulher trans, e sim de uma mulher cis. Ele representa a mãe dele. Então, em nenhum momento as pessoas o enxergam como um homem travestido de mulher. Agora, os filmes dele, principalmente o segundo ou terceiro, que tem um casamento, eu acho que foi o terceiro. Então, eu achei bem interessante toda a construção da história. Para mim, faltou o beijo? Faltou. Mas ainda acho que ainda é um processo que ele mesmo tinha que ter esse entendimento. Mas ele trouxe muitas outras questões que todo mundo que assiste o filme, se não for LGBT, vai passar despercebido. Vai só simplesmente achar engraçado as partes engraçadas. Mas a parte realmente que ele pode trazer alguma informação, uma militância, ativismo, é desconsiderado. Aí que vem a questão, eu acho que eu quero trazer para vocês. O que vocês acham, né, dessas pessoas, esses artistas que usam a imagem de ser homossexual para ganhar dinheiro? Como eu já disse, eu sou aqui em Porto Real conselheiro tutelar. É um cargo de responsabilidade, né? Então eu faço sempre questão de, quando eu vou trabalhar, de me impor enquanto conselheiro tutelar e homem preto e gay. De usar o meu corpo em todos os espaços que eu ocupo possíveis, onde eu tenha voz, onde eu tenha espaço de me colocar enquanto pessoa preta e gay, porque eu acho que é muito
necessário que eu faça uso desses espaços, por mais que sejam pequenos, né, de me impor enquanto preto e gay e levar voz e fazer presente nesses espaços. E daí, quando a gente se depara com alguém que tem um espaço gigantesco, que tem um público gigantesco e faz questão de não se declarar enquanto gay. Não é um casamento gay, é um casamento de 2 homens, todas aquelas questões. O que a gente está aqui dizendo nem é sobre ele tem obrigação de se assumir enquanto gay ou de dizer que é gay, mas se ele está lá naquele espaço, se ele ocupa aquele espaço, é de grande importância de que ele se faça presente enquanto homem gay que ele é, porque quem possibilitou ele estar ali enquanto homem gay foram outros gays, travestis e transexuais que lutam desde a ditadura do nosso país para que a gente ocupe os espaços que nós temos hoje, para que o Carlinhos Maia possa ser o gay mais visto lá do Insta, que eu e Yuri possa ser homem gay conselheiro, que o Paulo Gustavo possa ser o homem gay com o filme de maior bilheteria. Outras pessoas lutaram para isso. Não foi nada que nos deram porque nós somos lindos, legais e temos graça, que somos engraçados. Não, isso foram direitos conquistados à base de sangue de muita gente. Então é muito válido que a gente hoje, na posição que a gente ocupa, a gente olhe lá para trás e veja quem nos possibilitou estar aqui. Eu falo muito isso, que eu sou uma bicha afeminadíssima, que vou pro meu trabalho com a sobrancelha na régua, com o meu contorno, passo um blush, passo um gloss, e vou porque eu ocupo esse espaço e pessoas me possibilitaram estar aqui. E eu realmente acho um desserviço quando alguém chega lá e não valoriza esse espaço e não representa quem que possibilitou estar lá. Sobre o filme lá do Paulo Gustavo, realmente o filme fala sobre a vida de uma mulher cis, hétera, que tem um filho gay, que tem aquela problemática familiar ali, que é o comum de toda a família. E no terceiro filme tem diversas questões bem legais. E daí, sobre a falta daquele beijo, lá no começo, quando saiu lá nas mídias, eu falei, caraca, não vai ter beijo, mais um Carlinhos Maia. Não vai ter beijo. E daí, quando eu vi o filme, eu realmente não senti falta do beijo. Por quê? Porque a gente vem de uma visão genérica de que o movimento LGBTQIA+, luta pelo amor, luta para que as pessoas possam amar, luta para que as pessoas possam beijar. Não, o nosso movimento luta para que a gente possa viver, para que a gente possa ter emprego, para que a gente possa ter uma vida digna, para que a gente ocupe espaços. Então, lá naquele contexto do filme, o beijo não me fez falta, porque falou sobre questões que eu vivi enquanto criança, me voltou em alguns aspectos, e o beijo ali não me fez falta, porque eu entendo que a nossa causa não é por um beijo, não é pelo direito de amar alguém, é pelo direito de sobreviver, porque tem pessoas morrendo todos os dias. Eu concordo plenamente com tudo que tu falou. E é muito válido falar que eles não souberam ou não sabem usar o espaço que eles têm. Eu, como você falou, eu também não tenho medo de ser gay, de ser preto, de ser afeminado, de chegar e mostrar quem eu sou. Pelo contrário, eu faço questão. Eu vou pra OAB, eu faço questão de mostrar que eu sou gay dentro da OAB. Futuramente serei um advogado LGBT, que lutarei por meus direitos e tudo mais. Não tenho por que me esconder. E falta isso neles. Realmente eu não tenho afinidade com o Carlinhos Maia, principalmente no fator do casamento dele, que ele fez vários comentários que não foi bacana, que não nos representou, e isso fez com que eu tivesse um rancinho dele, vamos dizer assim. Mas, por mais que ele não tenha nos representado da maneira correta, por mais que Paulo Gustavo não tivesse nos representado da maneira correta, mas, querendo ou não, infelizmente, eles conseguiram alguns héteros a que amenizasse, vamos dizer, o preconceito. Não que eles fizeram alguma coisa, não que eles lutaram por alguma coisa,
Mas naturalmente vai se tornando mais comum, vai se tornando mais tranquilo essa visão. E eu acho, com certeza, que a gente tem que lembrar do nosso passado. Se a gente está onde a gente está hoje, se eles estão onde eles estão hoje, teve gente que vem desde a ditadura sofrendo, apanhando, sendo morto, sendo maltratado, para dar o espaço que eles têm hoje. E eles não defenderem isso é uma falta de respeito. Os aplausos têm que ser totalmente para os afeminados, porque é eles que apanham, é eles que lutam contra o preconceito, porque você ser normal não adianta nada. Você acha que, em grande parte, esses homens gays, ou toda a população LGBT, fica mais interessada em ver, seguir, comentar e compartilhar homens ou mulheres bonitos com ou sem roupa? Ou você acha que o foco das redes sociais é outro? Infelizmente esse é um fato. As pessoas não estão no teu Instagram, pelo menos no meu Instagram, 90% são gays homens. Eu tenho uma parte de héteros. E quando eu faço os meus vídeos, eu faço mais querendo atingir os héteros do que os próprios LGBTQI+. Porque eu sei que o LGBTQI+, ele não vai dar valor no vídeo que eu preparei, que eu estudei, ele não vai. Porque ele vai primeiro achar que ele sabe, segundo, alguns vão achar que é desnecessário, outros vão achar que, tipo, eu quero me aparecer ou coisa do tipo. E se eu realmente postar uma foto de sunga, uma foto de sem blusa, alguma coisa, realmente eles vão cair curtindo. Então eles não valorizam isso. Mas o hétero não. O hétero valoriza. Hoje mesmo eu recebi uma mensagem de uma menina que eu estou participando aqui em Belém, do prêmio Melhores do Anos. E eu tô como categoria digital influencer. E eu recebi, ela é hétera, uma menina hétera, negra, e ela, na cidade dela, ela tem representantes também nessa categoria que eu estou. E eu recebi mensagens hoje dela dizendo que ela não vai apoiar as pessoas da cidade dela, porque são todas pessoas que não representam ela, que não levam a voz da pessoa que ela é, porque ela é negra, ela tem um cabelo igual ao meu, cabelo black, então ela vai preferir me apoiar. E ela fez vídeos falando sobre isso. E quem dera que os gays tivessem essa mesma visão, só que elas não têm. Se eu estivesse participando de alguma categoria de falar do meu corpo, eu teria muito mais destaque, talvez, do que estar ali defendendo a nossa classe, levando a nossa voz. Porque isso é uma diferença muito grande de uma foto, de um vídeo que eu trabalho para fazer e de uma foto que eu posto numa praia de sul, alguma coisa. Infelizmente, a nossa classe ela é assim. O que eu vejo sobre isso nem é somente sobre internet em si, né? Porque se a gente fizer algum evento, algum movimento que tenha pegação, música e for uma parada gay, alguma coisa assim, vai ter muita gente. Agora, se a gente fizer uma roda de conversa, um congresso para se falar sobre políticas públicas para a população LGBTQIA+, não vai ter ninguém. As pessoas estão acomodadas com que outros lutem por elas, né? Igual aqui onde eu moro. Já tem o coletivo fazendo o nosso trabalho, divulgando, dando informação, então tá cômodo. Então vai ter a gente lá falando sobre políticas públicas, vai ter a gente debatendo junto com o governo, então está cômodo, então eles não querem. E sempre quando eu posto alguma coisa, as minhas amigas héteros, elas sempre vêm até mim, que são cis héteros, vêm até mim perguntar, tirar dúvida, daí eu explico e elas entendem com muita facilidade quais são essas questões. O que eu não vejo do público LGBTQIA+. É esse interesse em debater, em conversar, em participar, em estar presente. É o que eu falo aqui. Quando chega junho, todo mundo espera ansiosamente para pegar a bandeira, postar uma foto bem bonita, cool, lá no Instagram e colocar Dia do Orgulho da LGBTQIA+, e nem entende o que é a causa, nem entende. Então eu acho isso muito raso, muito fútil, né? Eu luto realmente para que as pessoas tenham esse interesse, esse engajamento de mais do que participar, mais do que apoiar, é que essas pessoas entendam qual é a nossa história, qual é a nossa causa e por que nós lutamos. Você acha que o fato de você mesmo se autodeclarar uma bicha afeminada, isso afasta algumas pessoas de você? Com certeza. Até mesmo porque eu já trabalho aqui, né? Eu dava aula de dança para crianças e
adolescentes há 8 anos. Até que eu decidi me candidatar para o Conselho Tutelar. Daí, na época de campanha, eu não fui aceito, né, pela grande maioria, por conta de eu ser uma bicha afeminada. E daí, essa era a pauta. Como uma bicha vai ser conselheira tutelar? Como uma pessoa que é afeminada, que é bicha, que usa short curto, ou que usa maquiagem, que posta foto com make, que posta foto com sombra, que dança funk, como uma pessoa dessa vai zelar pela garantia de direitos dos nossos filhos? Então eu ouvi muito isso aqui. E quando eu entrei para o conselho, a grande questão, como que você trabalha com essa calça colada? Como que você trabalha com essa bolsa? Então eles me invalidam todo o tempo pela simples questão de eu ser uma bicha afeminada. Então eles anulam o meu histórico de 8 anos trabalhando diretamente com criança, adolescente, a minha capacidade de entender sobre leis, sobre o meu trabalho em si, simplesmente por eu ser uma bicha afeminada. É aquilo que tu falou. Se tem alguém fazendo, eu vou ficar aqui na minha e vou deixar ele fazer. Eu não vou fazer nada, porque já tá fazendo por mim. É mais ou menos isso. E a questão do afeminado, infelizmente, hoje tem a cultura que padrãozinho é melhor do que afeminado. Sendo que, na verdade, não é. Na verdade, nós afeminados, que estamos realmente lutando pelos direitos que tantos os padrãozinhos querem. O que mais pesa pra vocês hoje, né? Ser um LGBT ou ser um homem preto? É igual. Eu não consigo diferenciar. Não consigo diferenciar porque eu não sei se eu tô num lugar... Até hoje eu fiz um vídeo falando sobre preconceito que eu já passei. E eu falei de uma situação que eu cheguei num restaurante requintado aqui em Belém. Eu acho que é o restaurante mais chique que tem em Belém do Pará. E eu adoro frequentar esses lugares. Principalmente que se eu souber que eu vou incomodar. Eu adoro. E eu fui jantar nesse restaurante. E ao chegar lá, eu percebi, eu uso tranças, né? Eu tirei porque eu tô na quarentena e tô cuidando do meu cabelo. Mas eu uso tranças. E quando eu cheguei nesse restaurante, eu percebi que a única pessoa negra era eu. E acredito que homossexual, afeminado, assumido, gay ali também era eu. E quando eu entrei naquele restaurante, eu percebi vários olhares das pessoas. E não dá pra te diferenciar se é porque tu é gay ou se é porque tu é negro. Porque as pessoas estão ali te olhando, tentando te diminuir. E o olhar delas, elas sempre dizendo assim, aqui não é o teu lugar. Elas me olhavam todo o tempo, assim, dizendo que aqui não é o teu lugar. Tentando diminuir, tentando mostrar que eu estava sendo incômodo ali. Só que por eu saber que eu era incômodo, eu fiquei muito mais confortável. Porque se existia algum problema, não era eu, era eles. Eu acho que é junto, não consigo separar isso. Porque infelizmente, o nosso país ele é racista e ele é homofóbico. Eu acho que todas essas pautas e essas práticas opressivas, em algum momento da sua vida, elas vão se atravessar e vão se sobrepor, né? Por isso é muito importante a gente falar sobre interseccionalidade, que é os atravessamentos dessas opressões. Então, eu jamais vou sofrer algo somente por ser gay. Porque não é todo gay. Se tivesse um gay branco onde eu tô, ele não sofreria igual eu sofro. Então é por eu ser gay, por eu ser pobre e por eu ser preto. Então todas essas pautas, essas opressões, elas se interseccionam, elas se sobrepõem na sua vida. Se a gente for comparar os dois aqui, que são dois homens gays e pretos, se a gente for comparar com a vida de uma mulher lésbica e preta, com certeza ela vai sofrer por ser preta, por ser mulher e por ser lésbica. Então, eu não vejo como separar isso. Eu acho que essas opressões, elas estão a todo tempo sobrepostas. Às vezes a gente acha graça para não mostrar que a gente foi atingido. Porque no mesmo vídeo que eu falei, eu citei que na minha infância eu só tinha amigos brancos. E era muito engraçado que eu só tinha amigos brancos. Eu tive 4 amigos na minha infância que a gente cresceu juntos e até hoje nós somos muito amigos. E todos são brancos. E eles faziam brincadeiras comigo que eu ria.
mas aquilo me afetava. E eu ria porque era uma brincadeira meus amigos. E só há um tempo atrás eu vim perceber o quanto aquilo me afetava. O quanto eles me afetavam falando que eu era preto, eu era feio. Que eu era preto, eu era ladrão. Há um tempo atrás, era uma brincadeira que, por mais que eles não falassem com maldade, mas me doía porque eu associava como verdade. Entendeu? Então chegou um tempo atrás que eu ficava analisando. Isso me afetou de uma forma que por muito tempo, tipo, eu não me aceitava, eu não tinha essa força de falar de ser negro, eu queria me camuflar, eu não gostava de pegar sol para não ficar mais escuro, eu usava cabelo selado, porque eram brincadeiras que tu ria, mas no fundo, no teu íntimo, tu sabia que aquilo te afetava e tu ficava com dúvida. Eu ficava me perguntando, será que isso é verdade? Será que realmente ninguém vai gostar de mim porque eu sou preto? Será que ninguém vai se atrair por mim porque eu sou preto? Será que eu não vou ter futuro na vida? Será que pessoa bonita só é pessoa branca? Eu tinha isso na minha mente. Eu sofri muito com autoestima, com autoestima, por causa desse pensamento. Porque no meio dos meus amigos, todos eles eram bonitos. As mães deles falavam assim, ele é bonito, ele é bonito. Eu, pretinho, eu não era bonito. E eu ria, tipo assim, tá bom, eu não sou bonito. E eles eram os mais lindos. Vamos brincar de mais bonito, meus amigos brancos. Eu nunca saí como o mais bonito dos meus amigos. Nunca, não lembro de um dia de falar assim, o Roberto é bonito. Não, só os meus amigos brancos. E isso ficou traumatizado dentro de mim por muito tempo, porque eu achava que a pessoa bonita era a pessoa branca. Negro não era. Eu tive uma educação, em boa parte da minha família, muito racista. Eu falei até num vídeo recente que eu fiz com a Rafaela Rodrigues, eu aprendi a ser racista. Então, assim, conforme eu fui, eu saí de casa muito cedo. Então, conforme eu fui crescendo e convivendo com pessoas, eu tive muita dificuldade no começo. Tenho amigos que são negros. Eu me interessava por homens negros e eu achava estranho, porque eu aprendi que não podia ser aquilo. Eu tinha que me afastar. Eu lembro, agora, me veio a cabeça, eu morei em Governador Valadares, Minas Gerais. E na escola onde eu estudei, tinham poucos estudantes negros. Eu não lembro se foi meu avô ou minha avó que havia falado pra mim, eu tinha uns 7, nem sei se era 7 anos. E eu não podia encostar muito nas pessoas de cor, porque eu ia ficar manchado, porque eu era muito clarinho. E eu lembro que eu passava a mão nos meninos e meninas para ver se realmente saía a tinta dali. Assim, eu vejo que eu fiz isso, né? Só que a questão do impacto que você falou, né? Talvez aquela pessoa que eu tenha feito isso há anos atrás, né, isso tenha causado alguma coisa ruim para ela, por um ato que eu aprendi em casa. Não de passar a mão, mas de ter essa curiosidade de ser uma criança e ter a curiosidade de saber se vai sair tinta, se não vai, se vai me manchar ou não vai. Você fica um trauma e só vê aquilo, e só sabe quem vive. É tipo nós negros, a gente só sabe o preconceito, o racismo, só a gente que é negro, só sabe porque tu tem na tua pele. Você que não tem, você nunca vai saber. E eu, vou dar um exemplo, eu sou filho adotado, olha só, eu sou preto, gay, filho adotado, sou pobre, sou de família pobre. E a família que me adotou, a minha avó da família que me adotou, ela era extremamente preconceituosa, mas ela era extremamente racista. Ela não me aceitava. Eu sofri muito porque eu fui adotado e meu primo, que era filho da minha tia adotada, ele era branco. E minha avó deixava claro que ele era o único neto que ela amava. E ela não me amava. Então eu cresci com isso. Cresci sabendo que a minha avó não gostava de mim porque eu era preto, porque eu era gay. Mas mais por ser preto, porque realmente ela era muito preconceituosa. Na nossa infância talvez não pese, mas vai crescendo traumas na tua vida que para te conseguir se libertar é muito pesado. E tinha tempo que eu chorava desesperado. Eu sofro de ansiedade, né? Então tinha tempo que antes de aceitar quem eu sou, eu sofria muito por dizer que eu era preto, por eu não ser tal aceito pela sociedade. Eu tinha isso na minha neura, tipo, com 19 anos, com 18 anos eu tinha muito isso. E são traumas que ficam que só a gente que sabe, só a gente que tem a pele que sabe. O meu processo dentro disso já foi outro, né? Porque eu, enquanto criança, sempre fui uma criança que pensava em ser famoso, em ser rico, em ter um super emprego, em ter poder. E quando eu me deparava com filmes e com novelas, eu não via nenhum preto nesses espaços. Eu tinha pra mim, se eu quero ter poder, se eu quero ter dinheiro, se eu quero ter um emprego legal, se eu quero ser alguém,
aquelas coisas que a gente vê em TV, eu falava, então, eu não sou preto. Então as pessoas falavam pra mim, não, você é preto. Eu falava, não sou preto. E eu bati nessa tecla, eu enquanto criança, né, eu nunca aceitei que me chamasse de preto. Até digo que eu me entendi primeiramente enquanto homem gay, para depois me entender e me reconhecer como pessoa preta. E hoje eu vejo isso, que isso foi algo que me tiraram a minha identidade, né? Porque eu era criança, então isso foi algo construtivo, né? E as pessoas falam para mim, não, você não é preto, a sua pele é clara. Você não é preto, você é moreno claro. Então isso já foi algo que fez eu ir cada vez mais ficando longe de quem eu era, né? E depois, quando eu tinha um entendimento, maturidade, eu vi o quanto isso é perigoso e o quanto isso é doloroso, eu não poder me reconhecer enquanto pessoa preta, porque eu não tinha representatividade, enquanto eu nunca via pessoas pretas em lugares de poder, de lugares de sucesso, né? E hoje eu vejo que eu perdi muito tempo da minha vida negando a minha identidade. Quando eu era adolescente, eu viajei para casa de uma tia minha e eu tava brincando perto de uma conversa de duas mulheres adultas que eram vizinhas da minha tia. E eu brincando ali com o bonequinho, eu passei por perto. Aí uma me deu um tapa na minha cara. Do nada, ela deu um tapa na minha cara. Sai daqui, seu pretinho. Tu não tem que estar aqui no meio da conversa da gente, não. Assim mesmo. Mano, eu fiquei calado, eu não falei nada pra minha tia, porque eu achava que realmente eu estava errado. Eu achava que eu era errado, que eu realmente estava preto, eu era preto, me metendo na conversa de duas brancas, aparentemente bem financeiramente, e eu não me meti, eu só passei. Mas eu fiquei calado, não falei nada pra minha tia. Só pedi pra eu ir embora da cidade, eu tava em outra cidade, na cidade dela, e pedi pra eu ir embora pra cidade dos meus pais. E nunca falei isso pra ninguém, já vim comentar isso recentemente, assim, quando eu comecei a me aceitar como ser negro, porque isso me machucava muito. Me machucava muito porque eu trazia aquela dor comigo de achar que eu era o problema. E como você falou, Yuri, eu primeiro me identifiquei como uma pessoa gay, uma pessoa LGBTQI+, para depois me ver como uma pessoa negra. A pessoa negra em mim demorou muito para assumir. As pessoas falavam que eu era preto, clarinho, eu adorava. Hoje não, hoje eu quero que me chame de preto. Não, eu sou preto, me chame de preto. Não tem negócio de moreno, não tem negócio de cara, eu sou preto, me chame de preto. Hoje eu já quero ser, já consigo me amar. Esse processo de negação, né, vem até mesmo por a gente viver em um país negacionista, que nega tudo o que é preto, tudo o que vem do preto, a sua cultura, a sua origem, a sua história, tudo o que é do preto a gente nega, né? Então acho que a gente carrega com a gente isso. E isso é muito perigoso e muito triste. O Yuri, ele tá mais à frente também de um coletivo, de um grupo de pessoas que se unem para falar sobre qualquer tipo de discriminação. Já o Roberto, ele faz uma militância individual, uma militância sozinho, um ativismo solo. O que te fez você, Yuri, a querer criar um coletivo, a lutar por essas questões de discriminação? E o Roberto, por que você não se uniu a nenhum grupo ou tentou criar algum grupo no seu estado, na sua cidade? Eu já vinha lendo sobre essas pautas, buscando conhecimento. Fiz uma postagem altamente machista. Veio uma mulher, né, e com toda clareza, educação do mundo, comentou nessa postagem, falando o ponto de vista dela enquanto mulher. E ela falou aquilo foi com tanta inteligência, foi com tanto tato, foi com tanto saber, que eu parei e falei, mano, não é possível que eu esteja certo. Daí foi um start para mim. Falei, não, o que eu estou dizendo afetou a vida de uma mulher. Então, eu preciso me colocar nesse lugar de ouvinte, de saber as dores dessas pessoas diferentes de mim. Então, daí eu passei a ler, a estudar, pesquisar e passei a ser ativo.
E nisso comecei o meu ativismo solo também, no Facebook, Instagram, com amigos e tudo mais. Só que eu vi uma grande necessidade de fazer algo grande aqui, onde eu moro. E daí eu tinha alguns amigos, outros era só de vista, do Facebook, Instagram, que também faziam esse trabalho. Então eu falei, caraca, eu preciso de pessoas junto a mim que pensem como eu, para que a gente consiga fazer algo mais efetivo, né? Que claro que já é válido o que eu faço, o que eles fazem, mas se a gente estiver junto, a gente vai dar um boom aqui, porque onde eu moro nunca se teve nada, um grupo ou nada que se falasse sobre LGBTQIA+, dentro de Porto Real. Eu falei, a gente precisa fazer algo. Mais do que um querer, mais do que uma vontade de mim, eu vi uma necessidade de se fazer algo. Eu falei, se eu não fizer isso, eu não vou estar em paz. Mandei mensagem, a galera super topou, e o nosso primeiro impacto, assim, foi um evento, né, aberto ao público, em uma praça pública, chamado Abraço à Diversidade. E daí foi o nosso primeiro impacto, assim, e depois disso a gente, claro, sofreu represália, né, do governo em si, mas a gente ainda tá aqui vivo, ativo. E como eu falei pra vocês, eu não me aceitava, então eu usava meu Instagram e não tinha nada a ver com LGBTQI+, no caso, com preto, não tinha nada a ver. Eu usava meu Instagram pra mostrar só minha rotina e tudo mais. Depois eu comecei a me aceitar e comecei a ver que eu tinha visibilidade no meu Instagram, que eu tinha um público no meu Instagram, que eu tinha 2.000 pessoas que assistiam meus stories, que eu tinha um público no meu Instagram. E aí eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. E já que eu tenho esse público, é para esse público que eu vou militar. É para esse público que eu vou ensinar, que eu vou mostrar para o que eu vim. Aí, a partir daí, eu comecei a me aceitar, né? A partir daí, eu comecei, primeiro me amando e comecei expondo esse amor para eles. Meu amor a ser preto, o meu amor a ser LGBTQI+, o meu amor em ser quem eu sou. Não tenho problema nenhum se eu precisar me unir com um grupo. Só que ainda não surgiu essa oportunidade. Eu acho que futuramente vai existir. Provavelmente, muitas pessoas se aproximam de vocês pelo fato de vocês serem homens pretos e bonitos. Em algum momento da vida de vocês, vocês sentiram que houve essa aproximação só pelo fato de vocês serem negros? E isso também é um tipo de preconceito, uma discriminação, né? Eu assim, nunca vivi muito isso. Então, sobre vivência minha, eu não tenho o que falar. Mas que isso é algo alarmante, que existe muito, isso é óbvio, né? E isso são coisas que vêm desde lá de trás, onde homens pretos e mulheres pretas, enquanto escravos, serviam os seus senhores dessa forma, né? Por terem corpos volumosos e fortes, eles eram vistos como objetos, né? Para o prazer daqueles seus senhores. E isso a gente ainda arrasta, infelizmente a gente ainda arrasta até hoje, né? Comigo acontece sim, e acontece frequentemente. Porque o fato não é você gostar do negro ou gostar do negro. O fato é que você quer ir exatamente pro ato sexual. Acontece de pessoas... Eu já fui me relacionar com uma pessoa que a gente conversou e eu leigamente, assim, voando, fui ficar com a pessoa. E depois que eu fiquei com a pessoa, eu percebi que aquela pessoa só queria exatamente o sexo. Ela não queria nada mais além disso. Era somente o sexo. Ela não se via casando com uma pessoa negra, ela não se via tendo uma relação com uma pessoa negra, além de dar o prazer. E hoje eu tenho muita cautela em relação a isso. Quando eu recebo mensagens de pessoas, eu tenho muita cautela. Eu não dou mais espaço. Eu geralmente prefiro optar em escolher alguém para me envolver do que deixar que alguém venha, porque é muito nítido que as pessoas querem, porque achando que você tem algo volumoso, achando que você tem algo que vai satisfazê-la sexualmente, é só exatamente para isso. Poucas vão te chamar para querer um relacionamento, para querer te conhecer a tua pessoa, conhecer os seus objetivos. Só vão te querer exatamente para atos sexuais. Vocês acham que é um ato discriminatório? Falarem assim, ó, o Roberto e o Yuri são homens negros bonitos.
Com certeza, porque não se fala aquele homem branco é bonito, se fala aquele homem é bonito. E por que com preto vai ser, o Roberto é um preto bonito, entendeu? Não, ele é um homem bonito, independente da cor dele, a cor dele não tem que estar em destaque. Também vem daquilo que o preto nunca foi algo considerado esteticamente bonita ou dentro de algum padrão, sempre foi algo fora. Então o preto, antigamente, nem considerado como humano ele era, né? Então ele era um ser desalmado. Quem dirá ser chamado de bonito, de belo, né? Então quando a gente fala, o Roberto é um homem preto bonito, eu tô querendo dizer o quê? Por ele ser preto, até que ele é bonito, né? Até que ele não é tão preto quanto os outros pretos, né? É meio que assim, esse olhar, né? Então é sim uma prática racista. Vocês acham que quando a gente conversa sobre racismo, né? Sobre homens e mulheres pretas, necessariamente precisa ter pessoas pretas para falar sobre isso? Para falar sobre isso, sim. Para lutar contra isso, não. Para eu falar de um preconceito, eu tenho que viver esse preconceito, ter tido essa experiência para eu poder mostrar o que eu vivi de negativo. Mas para lutar contra a causa, não. Exatamente, tem que ser dado voz para quem já passou por ele, para mostrar o fato negativo que ele passou. A gente tem que entender um pouco o que é local de fala, né? Local de fala todos nós temos, porque até mesmo a gente fala já sobre tudo, mas é muito importante entender qual o local que tu ocupa na sociedade e falar através desse local, né? Eu, enquanto homem preto e gay, tenho propriedade para falar enquanto homofobia, enquanto racismo, uma vez que eu sofro essas práticas, né? Mas daí, para além do falar de local de fala, é falar do local de escuta, né? E quando a gente fala que só preto pode falar sobre racismo, eu acho que não. Eu acho que quem tem que falar sobre o racismo é a branquitude, que ainda alimenta práticas racistas. A branquitude tem que se entender primeiro enquanto raça, porque foram eles que criaram a raça, então eles têm que se entender enquanto raça, entender o local que eles ocupam na sociedade e falar sim sobre racismo, mas do espaço que eles ocupam na sociedade como opressores, visando as suas práticas racistas e visando maneiras de se combater ou de amenizar essas práticas racistas, uma vez que, se eles estão em algum espaço de privilégio, esse espaço de privilégio é construído em cima da opressão e na limitação de pessoas pretas. Acho que todo mundo pode falar assim sobre tudo, mas cada um falando do seu espaço, cada um falando através do seu local que ocupa na sociedade. Essa questão do Oscar, por exemplo, tem uma categoria só para atores e atrizes pretos. Vocês acham que isso é algo discriminatório? Particularmente, eu acho que você vai estar segregando, né, atrizes e atores brancos e atores e atrizes pretos. Eu acho que isso não valida o trabalho, o talento daquela pessoa, sim. Que ele é um ator negro bom, aquele é um ator branco bom. Eu acho que isso, na minha opinião, na minha visão, é algo ruim. O que vocês acham sobre isso? Eu acho que é um pouco meio que comparado à cota. A gente não pode ver somente uma questão de agora. A gente tem que se lembrar quanto tempo houve de escravidão nos Estados Unidos, né? Quanto tempo foi desse regime escravocrata. Daí a gente tem que voltar a lembrar que durante o processo da criação dos teatros, preto não podia atuar. Preto não podia estar naquele espaço. Depois que essa arte foi para o cinema, para as TVs, preto não ocupava esses espaços, né? Então, se a gente fizer uma linha tênue de crescimento dessa arte, do aperfeiçoamento dessa arte, do estudo dessa arte,
a que ponto o preto conseguiu ter acesso, né? Onde o preto conseguiu entrar para ele poder estudar teatro, para ele poder conseguir ter acesso a um cinema, para que ele consiga ser um grande ator ou uma grande atriz. Enquanto esse processo todo rolava, todas as pessoas brancas que queriam ser atores e atrizes, elas simplesmente eram porque elas tinham acesso a isso. Então a gente cria uma balança que nitidamente ela é muito desigual. Ela é muito desigual. Então não é algo simples de se falar se eu acho certo ou se eu acho errado, mas eu acho que a balança que o preto ator, que a preta atriz concorre com a branquitude é muito desigual, porque a branquitude sempre teve acesso a se estudar, a se profissionalizar, enquanto o preto saía de um regime escravocrata. É muito amplo a gente dizer que a gente acha e que a gente não acha. Porque a história, infelizmente, ela traz privilégios para os brancos e não traz para os negros. Pode ser uma segregação? Pode. Só que, infelizmente, a balança, ela é mais elevada para os brancos. Então é muito difícil chegar para te falar assim mesmo, olha, eu não concordo ou eu concordo. Porque é um estudo muito amplo para a gente chegar nisso. Até porque se a gente for ver a quantidade de negros que estão competindo com a quantidade de brancos, é desleal, né? Eu acho que não dá para dizer se eu concordo ou se eu não concordo. Entendeu? Porque é igual a cota, realmente, se a gente for analisar. Primeiramente, que cota não é um sistema permanente, né? Ele é um sistema que foi criado para que, se ele fosse eficaz por um tempo e depois parasse de existir. E daí a gente novamente tem que voltar lá atrás, que a gente vive em um país que aconteceu 388 anos de escravidão. E quando essas pessoas pretas foram abolidas, elas foram simplesmente jogadas para as ruas, sem estudo, sem emprego, sem condições básicas de vida. Então, aí a gente volta de novo. Enquanto a branquitude trabalhava, qualificava, criava a sua família naquele molde, naquela base, dava estrutura para que os seus filhos tivessem comida em casa, para que fossem crescer, estudar e trabalhar, o preto estava tentando sobreviver. Então é muito injusto que a gente veja cotas como uma forma de desmerecer o preto, porque o nosso país desmerece o preto a todo instante. E só que as pessoas acham que a cotas é pega o preto, põe na faculdade. Não, ele tem que estudar, ele tem que fazer uma prova para entrar, que são porcentagens pequenas, e isso é uma forma de dar acesso. E daí, se a gente perguntar em quantos médicos pretos você foi na sua vida? Eu não fui em nenhum. Quantos advogados pretos você conhece? Quantos donos de indústria? Quantas pessoas que ocupam cargos altos em empresas que são pretos? São pouquíssimas. Isso não quer dizer que o preto não tem capacidade. É porque enquanto o filho lá do branco estava lá na escola estudando, o filho lá do preto estava trabalhando para poder botar comida em casa. Então a soma, ela é clara e desigual. Eu sou um exemplo vivo disso no meio dos meus amigos. Eu convivi com os amigos brancos, pais deles. Enquanto eu estive em trabalhar muito novo, eles estavam estudando e eu tinha que trabalhar. Eu entrei numa faculdade com 25 anos, eles com 24 já eram formados. Então, é muito claro. E olha que a gente não está lá no tempo da escravidão, nós estamos vivendo hoje, mas hoje existe essa diferença. Hoje existe essa desigualdade. Se a gente for pensar que no ano passado bateu o recorde de maior número de pessoas pretas em universidades públicas, isso é graças a cotas que possibilitou pessoas pretas estarem ali naquele espaço. Eu vou problematizar um pouco então a nossa conversa antes que acabe. Recentemente surgiu uma teoria: todos os campeões de reality shows foram negros, simplesmente pelo fato de usarem o nome racismo, o nome preto, para se autofavorecerem os programas das emissoras. Vocês concordam com isso? Ou vocês acham que realmente todos os campeões dos últimos reality shows, não só no Brasil, mas no mundo,
isso foi usado a favor da empresa e não em si ao talento real daquela pessoa ou capacidade. Sempre que um preto tiver em ascensão, a nossa sociedade vai fazer o possível para desmerecer ele. Sempre. E sempre que um preto abrir a boca para falar sobre a sua vivência, ele vai ser chamado de vitimista, apelão, de tudo isso que a gente já ouviu. Porque as pessoas não têm ideia do que é a vivência de uma pessoa preta periférica. Então, se eu for abrir a boca para falar sobre a minha vivência enquanto pessoa preta e periférica, as pessoas vão arrumar alguma forma de me desmerecer e de me chamar de vitimista. E eles nunca aceitam quando alguém que é preto chega no poder. Eles invalidam a realidade de pessoas pretas, mas eles não querem saber sobre essa história, entender sobre essa história. O país ele não aceita que o negro esteja na ascensão. Infelizmente é isso. É mais fácil tu diminuir do que tu aceitar. Eu concordo plenamente com o que o Yuri falou. É esse ponto. As pessoas não estão preparadas para aceitar. Elas estão mais preparadas para te diminuir e dizer que tu não é capaz ou que tu só conseguiu por causa da tua cor de pele, não pela tua qualificação. Então, para finalizar a nossa conversa hoje, eu vou fazer uma pergunta que ela é um pouco polêmica, eu já fiz em outras entrevistas e eu acho interessante saber a visão de vocês. Vocês acham que o preconceito vai acabar? Não. Mas tem que diminuir, né? Não vai acabar, mas tem que chegar na maior porcentagem positiva possível. Que seja 99,9, mas que chegue. Porque acabar, infelizmente, não vai acabar. Porque tem pessoas que têm um preconceito e tem dentro de si. Ou que pelo menos as pessoas deixem de expor esse preconceito. Que se ela tem algum preconceito, se ela tem alguma coisa a respeito de alguém, que ela guarde para si. Que ela não precisa expor. A nossa luta é eterna, né? Então sempre vai haver preconceitos, injustiça e sempre vai haver nós. Estaremos sempre aqui para lutar, entendeu? Porque acabar, infelizmente, não vai acabar. Vocês querem falar alguma coisa para finalizar? Agradecer pelo convite. É muito importante a gente falar, a gente ter voz, a gente poder colocar os nossos conhecimentos, que seja básico, mas que a gente possa falar. Porque ter voz é muito importante. E você usar a sua rede social, o seu YouTube, seu canal no YouTube, para nos dar voz, para dar voz para pessoas pretas, é muito importante. Quem dera que todo mundo fizesse isso, ou pelo menos uma porcentagem grande fizesse isso. Então, somente agradecer e quando precisar conversar novamente, nós estamos aqui. Agradecer também pelo espaço, foi incrível. É muito válido e positivo quando a gente tem espaço para que a gente possa, assim, falar sobre questões de raça, gênero, classe, orientações e tudo mais que a gente puder falar. Roberto também, muito obrigado, foi incrível o papo. Obrigado, Aprendi muito e é sempre muito, muito válido isso, eu amei. Eu quero agradecer principalmente vocês por ter aceitado o meu convite e estar estreando esse quadro junto comigo num tema muito interessante. Eu acho que realmente todo mundo deve falar, deve saber sobre isso e quem não sabe deve procurar informação. Agradecer individualmente vocês pelo tempo cedido, pela conversa toda, pelo todo o aprendizado, tudo que a gente passou aqui. E, gente, os contatos deles vão estar aqui embaixo, na descrição do vídeo. E espero que vocês, a partir de agora, vocês se conheçam mais, conversem, troquem informações, se sigam nas redes sociais e compartilhem conteúdo um do outro. Tá bom. Obrigado. Obrigado. Obrigado, tá? Tchau.